2, 3, Mercado da Bola. Chegamos a mais um vídeo de Mercado da Bola, onde você fica por dentro de todas as novidades do futebol brasileiro e europeu. E eu te garanto que tem muita novidade, mas eu começo hoje com uma transferência que já foi anunciada. Ou quer dizer que será anunciada em breve oficialmente para todo mundo. Fato é que o Gerson estava numa situação complicada na Rússia e você sabe muito bem disso. O Gerson não deu nem um mês e já estava arrependido de ter ido para o Zenit. A transferência de saída dele do Flamengo para a Rússia certamente não valeu a pena. Até porque vários memes do Gerson passando perrengue e levando neve lá na Rússia viralizaram. E a cada foto nova que eu via, o Gerson ficava ainda mais preso na neve. Brincadeira à parte, fato é que não compensou pro Gerson sair do lugar que ele tava para ganhar mais dinheiro. Foi uma péssima decisão de carreira. E ao que parece até mesmo o pai dele, agente do jogador, o Marcão, reconheceu essa situação e fez tudo possível pro Gerson aceitar esse contrato com o time novo, o Cruzeiro. O cabuloso, que tem o técnico Tite como seu novo treinador, já estava observando o Gerson há muito tempo, e ainda mais com o Gerson se oferecendo para lá, ficou impossível não fazer a contratação. Ele não vem de forma barata, foi uma negociação complicada, mas certamente vem para agregar e muito no cabuloso. E é assim que eu apresento você para esse vídeo. Começamos com essa notícia. De acordo com o Fabrício Romano, o Cruzeiro acertou detalhes na negociação para ter o Coringa. Com isso, a diretoria também já acertou o contrato que o jogador deve assinar. Ainda segundo a mesma fonte, já há um acordo verbal para um contrato de 4 anos, ou seja, até dezembro de 2029. Os valores também foram revelados e a contratação do jogador não será tão barata. A diretoria do Cruzeiro deve pagar algo em torno de 26 milhões de euros fixos, porém, esse valor pode aumentar. O acordo entre os clubes ainda prevê bônus e metas que podem ser atingidas pelo Gerson, com o valor ainda faltando ajustar. Esse acordo pode ser até 4 milhões de euros em bonificação, cerca de 25 milhões de reais. Com isso, o valor total pode chegar a 30 milhões de euros, 188 milhões de reais na cotação atual. A negociação para ter o jogador não foi nada fácil, isso porque a diretoria do Cruzeiro enviou 2 ofertas para o Zenit, que recusou, mas o clube mineiro insistiu, já que Gerson topou retornar ao futebol brasileiro e trabalhar com o técnico Tite. Nas últimas horas, o portal Itatiaia informou que o Santos também havia demonstrado interesse na contratação, porém o acordo avançou nos bastidores com o clube mineiro e não o santista. Além do Santos, o jornalista Jorge Nicola informou que o jogador foi oferecido para outros clubes do futebol brasileiro. Como o Flamengo não quis, foram eles Fluminense e Botafogo, mas nada avançou. Essa foi a primeira temporada do Gerson no Zenit desde que deixou o Flamengo. O meia atuou somente em 12 jogos, sendo 8 como titular, com um gol marcado e 689 minutos em campo. Ele não entrou somente em 2 jogos, contra o Dinamo Moscou e o Rubin Kazan, também da Rússia. Al Hilal pode oferecer 723 milhões de reais ao United por Bruno Fernandes. O Manchester United sabe que o BF é um alvo muito forte da Arábia Saudita. O Al Hilal ainda não desistiu e gostaria de ter o jogador nessa janela. Segundo informações da página no X Indicaila, que acerta muitas transferências, o clube saudita prepara nova proposta pelo jogador nessa janela de transferências de janeiro. O valor seria de 100 milhões de libras, cerca de 723 milhões de reais na atual cotação. Ainda segundo a fonte, o clube, que tem Simone Inzaghi como treinador, estaria disposto a oferecer um salário de 600 mil libras por semana para o jogador português, o equivalente a 4,3 milhões de reais por semana. Não é de hoje que Bruno Fernandes se torna alvo da Arábia Saudita e de outros clubes no mercado da bola. Em junho de 2025, o jogador já teria recusado uma proposta alta do clube. Hoje, ele recebe algo em torno de 2,3 milhões de reais por semana, segundo o Capology. Em agosto, o meia também comentou sobre a conversa que teve com o presidente do clube saudita, que vinha tentando contratá-lo. Nas palavras dele, quando falei com o presidente, ele disse: "Nunca pensei em sair daqui e agradeço a chamada", comentou na entrevista ao The Sydney Morning. Ainda não se sabe se Bruno Fernandes vai aceitar uma mudança para a Arábia nesse momento. Vale lembrar que Jason Wilcox, diretor técnico dos Red Devils, é o principal responsável pelas decisões da diretoria. Ainda de acordo com a página, Bruno estaria otimista, mas daria preferência de transferir-se durante o verão europeu, ou seja, no meio de 26, quando termina a temporada.
Vale lembrar que no final do ano passado, o jogador criticou o clube inglês em entrevista ao site português Mais Futebol. A diretoria não teria gostado das declarações, em que o jogador revelou que o clube tentou forçá-lo a se transferir para a Arábia. 440 milhões de reais, Chelsea, United e Tottenham se juntam ao Liverpool para disputar Igor Thiago. O Igor Thiago brilha no Brentford, bate recorde de gols, atrai Chelsea, United e Tottenham, com o Brentford pedindo alta quantia e adiando sua venda. Entenda a disputa. Nessa temporada, o brasileiro já marcou 16 vezes, superando compatriotas renomados na Premier League. A campanha surpreendente dele e do clube não seria igual sem seus gols importantes. Ele quebrou o recorde de gols por um brasileiro em edição única. Só Erling Haaland, máquina do City, aparece hoje na sua frente. Ele é o vice-artilheiro. O desempenho chamou a atenção de times muito maiores e com bolsos profundos. O Chelsea observa o atleta para resolver a antiga carência no comando de ataque. O Manchester United também avalia nomes e vê em Thiago chance de renovação. O Tottenham, que busca parceiro móvel para o som, segue o mesmo caminho cauteloso. Relatórios indicam que os três pediram informações formais sobre preço e condições. Outros clubes, como Aston Villa e o Newcastle, também perguntam em silêncio. O Brentford não quer perder sua peça principal enquanto sonha com vaga europeia. O contrato do jogador vai até 2029, dando força extra para o clube. A diretoria fixou uma etiqueta mínima de 70 milhões de euros, um baita preço. Para quem pretende contratá-lo em janeiro, a conta ainda pode subir. Bonificações por metas, parcelas rápidas e comissão ao agente entram nesse cálculo. Isso faz a operação chegar perto de 80 milhões de euros no total, segundo as mesmas fontes. Apesar da cobiça, o técnico Kate Andrews avisa que conta com Igor Thiago. Ele lembra que metas do clube incluem brigar pelo top 6 ainda, assim qualquer venda só viria após a temporada, salvo oferta surreal. Enquanto isso, o atacante segue marcando, aumentando pressão sobre a direção local. Se mantiver a média, pode fechar o campeonato com 30 gols totais. Com o mercado fervendo, a novela Igor Thiago promete capítulos diários até julho. Cruzeiro recusa a proposta do Flamengo por Caio Jorge. O time rubro-negro ainda não foi informado da decisão. O Cruzeiro recusou a terceira proposta do Mengão por KJ. A oferta, enviada pelo time carioca nessa quinta, não atingiu o que a Raposa espera receber pelo jogador em uma possível negociação. O Flamengo ainda não recebeu a recusa do Cruzeiro oficialmente. Conforme apurou o GE, o Cruzeiro discute valorização de salário para o jogador em uma nova reunião com os representantes do atleta na Toca da Raposa, na tarde dessa quinta. Nessa proposta, a diretoria rubro-negra subiu o valor para mais de 30 milhões de euros. O clube mineiro já havia encerrado as negociações com o Flamengo e garantido que só venderia ele por 50 milhões de euros. A primeira proposta do Flamengo foi inferior a 30 milhões. Depois o clube carioca ofereceu 24 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha, avaliando o atacante em 8 milhões de euros. As duas ofertas foram recusadas. O Cruzeiro até aceitaria que o Flamengo incluísse outros atletas, mas bateu o pé para que o valor total da negociação chegasse em 50 milhões de euros. Não é o que está na mesa. Porém, o presidente rubro-negro, o Luiz Eduardo Batista, BAP, lida diretamente com o dono da SAF Celeste, Pedro Lourenço. Pois é, o Caio Jorge tem alguma coisa realmente de diferencial. Ele provou isso no Campeonato Brasileiro, mas realmente, pela insistência que o Flamengo tá tendo, é porque o cara tem algo de diferente. Senão, o Flamengo nem estaria insistindo como vem insistindo para que essa contratação aconteça. O Wesley cresce na Roma e causa boas impressões em City e Tottenham. Além dos dois times, o Newcastle está acompanhando o desenvolvimento do brasileiro. A Roma não tem pressa para vendê-lo. O Wesley voltou à pauta do Manchester City. Não há ofertas e a Roma não tem pressa para vender. Entretanto, as boas atuações do lateral na Roma causaram ótimas impressões dos ingleses. O mesmo vale para Tottenham e Newcastle, de acordo com informações de Graham Bailey. Antes da transferência para Roma, o trio estava interessado no ex-jogador do Mengão. A Roma está muito satisfeita com a evolução de Wesley França na Itália e não tem pressa para vender. Antes de qualquer possível movimento de negociação, os italianos querem aproveitar ao máximo a polivalência do lateral brasileiro. Sob o comando de Gianpiero Gasperini, o Wesley é um dos jogadores mais influentes de toda a Roma, que disputa o título italiano. Embora seja lateral direito de origem, o brasileiro vem atuando pelas alas, tanto pela esquerda quanto por direita. Não apenas pela qualidade que tem ofensiva, o Wesley também se destaca quando é deslocado novamente para a função de lateral direito.
A velocidade do atleta é um ponto que chama a atenção dos europeus. No ano passado, a Roma desembolsou cerca de 25 milhões de euros para contratá-lo do Flamengo e tê-lo a serviço do jovem defensor. É um fato que não há pressa para vender, mas a direção está aberta a ouvir interessados futuramente. De longe, o Real Madrid acompanha a situação também. É bem verdade que não se trata de uma prioridade máxima. O clube confia em Alexander-Arnold e lhe dará todo o apoio no seu retorno de mais uma lesão. Entretanto, com Dani Carvajal em fase final de carreira e a necessidade de ter um reserva para a altura do Trent, os merengues têm interesse em Wesley e podem se juntar à disputa com City, Tottenham e Newcastle. Thiago Almada entra na mira do Napoli, alvo do Palmeiras. De saída do Atlético de Madrid, Thiago Almada foi procurado por clubes brasileiros, mas deve permanecer no futebol europeu em 2026. O Napoli iniciou conversas para contratar o Almada, meia atacante do Atlético de Madrid. O clube italiano tentou a contratação do argentino por empréstimo. Segundo o portal Y-Score, a proposta do Napoli seria de 6 meses. O acordo incluiria uma opção de compra fixada em 25 milhões de euros ao final do período. Esse valor é considerado ligeiramente superior ao montante pago pelo Atlético de Madrid para contratar o jogador junto ao Botafogo. As tratativas seguem no estágio inicial, sem definição oficial. A possível saída de Almada ocorre em meio a um cenário de pouca utilização no clube espanhol. O argentino ainda não conseguiu se firmar como titular desde que chegou a Madrid. De acordo com informações do Y-Score, o técnico Diego Simeone não está totalmente satisfeito com o rendimento apresentado. O jogador teve participação limitada e não se tornou peça regular no time. Internamente, o Atlético avalia que uma negociação pode aliviar a pressão no elenco. Além disso, a saída abriria espaço para ajustes e possíveis reforços no grupo. Assim, Almada foi colocado na lista de transferências do clube espanhol. No Napoli, Antônio Conte, técnico do time, considera Almada um nome importante para o meio campo ofensivo. A ideia é ampliar as opções criativas da equipe na disputa da Série A. Além do interesse europeu, clubes brasileiros como Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras também monitoram a situação. Almada conquistou a Liberta e Brasileirão em 2024 pelo Botafogo, ator que mantém seu nome valorizado no mercado. Alvo do Benfica, Carrascal pressiona por saída antecipada no Flamengo. Benfica sondou Jorge Carrascal, Flamengo resiste a vender e jogador pressiona a saída em janeiro. Segundo página portuguesa, o Benfica busca Carrascal. O clube português estaria disposto a conversar em janeiro. Ainda não há proposta oficial registrada. Na tarde de 8 de janeiro de 2026, o boato ganhou sua força. A informação surgiu na conta Canto das Transferências. Torcedores ficaram em polvorosa com a novidade. O Flamengo estabelece um valor mínimo de 25 milhões de euros. Aceita também empréstimo com opção de compra no futuro. O jogador colombiano, porém, quer deixar o clube já em janeiro. O interesse do time vem desde sondagens iniciais. A negociação ainda precisa de aval do departamento. As redes sociais reagiram rápido ao post original. Contas torcedoras replicaram o rumor e levantaram debate. Comentários apontam vontade de Jorge Carrascal por desafio europeu. O clube carioca vê o meia como peça vital para a temporada. Recusa a oferta de outros times europeus até aqui. Carrascal já atuou na Rússia e quer nova experiência. Seu valor de mercado estimado gira entre 8 e 10 milhões de euros. O Flamengo pede mais pelo potencial e conquistas recentes. O futuro do colombiano será definido nas próximas semanas. Agentes e dirigentes devem se reunir para discussão de propostas. Torcedores esperam movimentação antes da janela acabar. Arsenal e Liverpool querem Barcola, que considera futuro no Paris e o clube não libera. O PSG sabe que muitos times analisam a situação de Barcola, como City, Liverpool, Arsenal e outros, mas no momento o craque não está disponível no mercado. Arsenal e Liverpool estão atentos aos jogadores que podem ficar sem contrato ou até mesmo o que estão considerando seus futuros em seus respectivos clubes. Por isso, as diretorias identificaram Barcola, craque do PSG, como alvo interessante. Segundo o Team Talk, o jogador está considerando o seu futuro a longo prazo no time francês. Entretanto, mesmo diante dessa situação, o PSG está firme na decisão e o atacante de 23 anos não está disponível no mercado. Mesmo que a diretoria esteja interessada em prolongar o contrato dele, que termina somente em 2028, muitos clubes estão atentos ao jogador, já que seu futebol vem chamado a atenção. Ele é avaliado em 70 milhões de euros. Até aqui, nenhuma proposta concreta chegou à mesa do Paris. Ainda segundo a fonte, os representantes do atleta têm entrado em contato com equipes interessadas e que já conversaram com alguns clubes. A maioria das conversas aconteceram com clubes que estão na liga inglesa,
como Arsenal, Liverpool, City e Chelsea, que mantiveram contatos frequentes com o atleta, ainda de acordo com o site britânico. Os relatos sobre a Inglaterra são reais, os clubes sabem que ele não está disponível agora, mas assim que ele estiver assim, vão entrar em ação. As equipes da Premier League estão plenamente cientes da situação. Até o momento, o jogador já disputou 22 partidas pelo PSG, sendo 16 como titular em todas as competições, com 5 gols marcados e 2 assistências. Foram 1.373 minutos em campo pela Champions, Campeonato Francês, Super Cup e Intercontinental da FIFA. Cerro Porteño admite interesse na contratação de Verratti do Vasco. O experiente centroavante, de 37 anos, defende o Vasco desde 2023 e está na mira de outras equipes sul-americanas em janeiro. Principal artilheiro do Vasco na temporada passada, o centroavante Pablo Verratti terminou 2025 na reserva, mas chama a atenção de outros clubes para 26 e o Cerro Porteño admite interesse na contratação. Em entrevista ao vivo no canal ABC Deportes do Paraguai, nessa quinta, o diretor de futebol do clube paraguaio, Henrique Biderman, confirmou as conversas para eventualmente fechar a contratação do experiente argentino. O interesse por Pablo Verratti é real, vai ser uma negociação difícil porque é um ídolo do Vasco. Estamos em conversas, mas é uma negociação complicada. Difícil, mas não impossível, afirmou o diretor do Cerro Porteño. Verratti tem contrato até o fim de 2026 com o Vasco e seu salário, no entanto, é considerado muito alto para os padrões do futebol paraguaio atualmente. Além disso, o atleta já está estabelecido no time carioca. Além do Cerro Porteño, o artilheiro do Vasco é um dos alvos do Boca para compor o seu ataque na próxima temporada. O jornalista Germán Garcia Grova destaca que a diretoria do Boca Juniors fez contatos também pela contratação de Pablo Verratti. No entanto, as negociações entre as partes ainda não foram iniciadas e o interesse está em estágio bastante inicial. A diretoria apenas buscou informações sobre o jogador e questionou seus empresários sobre a disponibilidade do atacante. No Vasco desde 2023, Verratti tem se consolidado como um dos principais atacantes do clube nesse século. Na última temporada, o veterano entrou em campo em 65 jogos, marcou 27 gols e contabilizou 2 assistências a favor da equipe. Em entrevista em 2024, Verratti revelou seu amor pelo Vasco e deixou aberta a possibilidade de encerrar sua carreira defendendo o time carioca. No Cerro Porteño, no entanto, ele teria a chance de jogar a Libertadores nesse ano. Manchester United considera contratar Thomas Tuchel na próxima temporada. De jornalista, após a demissão do Rubem Amorim, o United deve anunciar um treinador interino enquanto procura um nome de peso para o comando da equipe. Thomas Tuchel desponta como um dos principais candidatos para assumir o comando do Manchester United. A informação foi divulgada pelo jornalista Alex Crook, da Talksport, que aponta o treinador como nome forte para o cargo. Atualmente à frente da seleção inglesa, Tuchel aparece bem avaliado internamente para um projeto de longo prazo. O clube busca um nome experiente após a recente mudança no comando técnico. A diretoria Red Devil trabalha com cautela e analisa diferentes cenários. A prioridade é definir um técnico definitivo para a próxima temporada. Após a demissão do Rubem Amorim, o clube inglês estuda opções para assumir o time de forma interina. Entre os nomes avaliados estão Ole Gunnar Solskjaer e Michael Carrick. A ideia do clube é ter um comandante temporário até o fim da temporada. Esse período serviria para reorganizar o elenco e planejar os próximos passos. Enquanto isso, Tuchel segue como favorito para assumir o projeto em definitivo. A expectativa é que a definição ocorra apenas no encerramento da temporada atual. Outro nome que circulou nos bastidores foi o do Luis Enrique, atualmente no PSG. O treinador espanhol pode deixar o clube francês ao final da temporada. Futebol europeu pode ser o destino do meia Rafael Veiga do Palmeiras. Ídolo do Verdão, meia vem sendo apontado como possível alvo do Grêmio. Entretanto, Rafael Veiga parece ter outra preferência. Rafael Veiga do Palmeiras vem sendo apontado como um dos possíveis alvos do Grêmio para a nova temporada do Brasileirão. Conforme destacado pela UOL, o ídolo do Verdão voltou ao radar do Imortal e teria retomado as conversas em busca de possível acordo. Porém, se depender da vontade de Rafa Veiga, o destino vai ser outro. André Hernan, jornalista, contou no programa Fala a Fonte que o meia prefere uma transferência para o futebol europeu, em caso de saída definitiva do Verdão. No Brasil, as possibilidades não empolgam ele. No momento, não há informações sobre interessados em relação ao velho continente. Porém, em outras oportunidades, o nome do Veiga já foi assunto em diversas equipes europeias, com destaque a Barcelona, Inter de Milão e Milan. Times da Premier League também chegaram a sinalizar interesse
mas nunca houve avanço concreto. O jogador, que está com 30 anos, pertence ao Palmeiras desde 2017, tendo passado o ano de 2018 atuando por empréstimo no Atlético Paranaense. Apesar de já não ser considerado um jogador titular absoluto no esquema do Abel Ferreira, Veiga segue sendo um nome importante do Verdão. Na última temporada, por exemplo, o meia somou 7 gols e 11 assistências nos 53 jogos em que atuou. O canhoto é considerado um dos principais ídolos da história da equipe, tendo vencido quase todos os troféus que disputou com as cores do clube. Na carreira, além de Palmeiras e Atlético Paranaense, o jogador também atuou pelo Coritiba. Ao mesmo tempo em que vê a possibilidade de saída para Veiga, o Palmeiras segue atento ao mercado da bola. Depois de fechar com Marlon Freitas, o clube paulista ainda pode abrir os cofres para assinar com outro jogador muito querido no Botafogo, e inclusive que eu até falei no vídeo, pois o Palmeiras também sonhou com Thiago Almada. Apesar de ter sido contratado no Atlético de Madrid no meio de 2025, o meia pode deixar o time nos próximos dias. No Brasil, o Grêmio também sinalizou interesse, só que por empréstimo. Mas como vimos, a situação do Almada não é tão fácil assim para ele sair. Então é isso, mais um vídeo de mercado da bola para você. Fico muito satisfeito de você ter chegado até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal e eu te vejo logicamente no próximo vídeo. E você sabe que no canal não vai demorar de maneira alguma. Tamo junto, valeu!